Graça e paz, amigos e irmãos, pastor Márcio Bonifácio. Nós estamos hoje no cenário de cinema e estou aqui para produzir um vídeo, o que fazer em meio à tempestade. Então nós estaremos ministrando hoje uma palavra da parte de Deus, que está no livro de Amós, capítulo 1, versículo 3, que Deus abre caminho no meio dos turbilhões e as nuvens são os pós dos teus pés. Queridos amados irmãos, eu acho que quem de nós ainda não passou, mas com certeza vai passar, porque ninguém está isento de tempestade. Só que existe algumas origens de tempestade. Tem tempestade que vem para nos aperfeiçoar, para fazer nossa fé amadurecer. Tem tempestade que vem por desobediência. E tem tempestade que vem por decisões erradas, quando eu tomo decisões erradas. E hoje eu estarei falando um pouco sobre essa questão, para que Deus possa ser resposta no meio dessa tempestade. Eu olho para essa palavra e vejo Jó, que Deus ouviu Jó no meio do redemoinho, no meio da tempestade. E eu gostaria de citar aqui uma tempestade que muitas das vezes nós estamos sujeitos. É uma tempestade que Jesus ordenou os discípulos para passar para outra margem. E hoje nós estamos na margem do Rio Paraíba do Sul. Cenário lindo, irmão, sol radiante. E quando Jesus disse para passar para outra margem, e os discípulos entraram no barco, e no auge da sua travessia, levantou-se uma grande tempestade. A Bíblia relata que havia outros barquinhos, mas em particular os barcos onde Jesus se encontrava, veio uma grande turbulência. E os discípulos tentaram tirar a água e não conseguiram, a coisa indo de mal a pior. Então, primeira lição que eu tiro nessa tempestade, que essa tempestade não veio para destruir, porque Jesus foi enviado na terra, não foi para morrer afogado ou naufragar no naufrágio. Jesus veio na terra com um propósito, foi para trazer redenção ao homem. E os discípulos estavam com Jesus e o barco estava indo a pique. E muitas das vezes esse barco representa nosso dia a dia, a nossa vida, muitas das vezes sentimental, financeira, na área da saúde. Muitas das vezes uma grande tempestade se levanta. Mas essa tempestade, ela tem em particular uma coisa. Essa tempestade levantou, foi para, primeiro, trazer experiência, maturidade no meio da tempestade. Primeira coisa que eu devo fazer quando o meu barco está entrando água dentro do barco. Primeiro, não devo abandonar o barco, tem que ficar. Segundo, se essa tempestade se levantou, porque Deus está te dando experiência para você. Para você não pode falar de um Deus que eu conheço, mas você tem que falar de um Deus que manifestou na sua vida em meio à tempestade. Terceiro, se a tempestade se levantou, Jesus estava à popa do barco tirando a soneca. Salmo 121 diz que o nosso Deus não tosquenejará, Ele não dorme. Ele está no controle de toda circunstância e situação. Tem coisa aos nossos olhos que parece que saiu do controle, mas está no controle da mão do Todo-Poderoso. Ele está no controle. Então, se a tempestade se levantou na sua finança, saúde, sentimental, dobre o seu joelho e desperta o Mestre. Segunda hipótese de tempestade, ela manifesta quando nós desobedecemos o princípio estabelecido, ou seja, quando Deus nos dá uma ordenança para nós. Deus ordenou para que Jonas fosse à cidade de Nínive e pregasse o evangelho, porque o povo estava literalmente entregue ao pecado e Deus ia destruir aquela nação, mas ele tomou a decisão errada. E quando ele tomou a decisão errada, quando Deus habilita eu e você para nós sermos porta-voz de Deus, e quando nós nos omitimos, quando nós nos retraímos, vai se levantar uma grande tempestade. E não foi diferente na vida de Jonas. Ele foi parar na barriga do ventre do grande peixe por desobediência a Deus. E tem a tempestade que muitas das vezes, terceira hipótese, que ela se levanta quando eu tomo decisões erradas, quando eu tomo princípio para a minha vida. É quando eu deixo Deus de lado
e procuro o que é o melhor, meus olhos. Exemplo disso, quando os pastores de Abraão e de Ló discutiram, porque onde tem pessoa tem problema. Discutiram até que Abraão tomou a decisão com Ló: olha, se você for para a direita, eu vou para a esquerda. E Ló simplesmente ele escolheu a campina de Sodoma e Gomorra. E quando Ló tomou essa decisão, a Bíblia relata que as campinas de Sodoma e Gomorra eram igual ao jardim do Éden. Muitas das vezes você vai ser levado a tomar decisão porque aquilo que está diante dos teus olhos é muito prazeroso, mostra um cenário de vitória, de retenção, mas Ló pagou um grande preço pela sua decisão errada. Então você que está me ouvindo hoje, nós lemos aqui no livro de Naum, capítulo 1, versículo 3, que Deus abre caminho. Ele tem os seus caminhos no meio da turbulência, no meio da tempestade. Deus tem um escape. Então Deus quer estar contigo, você que está me ouvindo agora, que Ele sempre abre um caminho, ou seja, Ele sempre dá um momento para você se restabelecer. Ele vai dar um escape em você no meio dessa crise que você está. Em outras palavras, todas nós estamos sujeitos à tempestade. Mas o que fazer em tempestade? A tempestade se levantou no barco, eles despertaram o mestre. Quando levantou contra Jonas, ele se arrependeu. E, enfim, a tempestade se levantou na vida de Ló e pagou um grande preço. Sodoma e Gomorra foi destruído, porque nem sempre aquilo que está diante dos nossos olhos vai trazer coisas boas para nós. Hoje nós somos resultado de decisões que nós tomamos 10 anos atrás. O que vai acontecer na sua vida daqui 10 anos depende da decisão que você tem que tomar hoje. Todos nós estamos sujeitos à tempestade, mas cabe a nós, no meio da tempestade, se posicionar como servo de Deus, para que nós tomemos a decisão certa, porque Jesus está conosco o tempo todo. Emmanuel, Deus conosco. Amém, irmãos? Que Deus abençoe a sua vida e abençoe você. Essa tempestade que se levantou não é para te destruir, é para te aperfeiçoar, para você ter experiência, para revelar que Deus é o Deus que acalma a tempestade, é o Deus que socorre aquele que nele espera, no nome de Jesus. Que Deus abençoe a tua vida. Amém? Compartilhe esse vídeo, que mais pessoas possam ser impactadas no nome de Jesus.